Bem-vindos e bem-vindas para mais uma live aqui no canal, especializada em carreira, para você que deseja mudar de trabalho e tá aí naquele dilema, né? O tema de hoje é: calma, não peça demissão antes de assistir essa live. Meu nome é Juliana Ruas, eu sou especialista em carreira e eu tô aqui justamente para poder te ajudar aí nesse dilema, porque é uma situação muito difícil. Eu acompanho diversas pessoas em atendimento, justamente avaliando esse dilema, né? Assim, pessoas que entregaram o melhor, que fizeram uma grande diferença na empresa onde estão e estão infelizes, muitas vezes não estão sendo reconhecidas pelo trabalho que fazem, ou de repente não estão sendo bem avaliadas, assim, o chefe fala que tá tudo bem, mas não existe uma mudança, não existe nada na carreira, e tá ali aguardando uma oportunidade, tá cansado, tá infeliz, e tá à beira, inclusive, de pedir uma demissão. Por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar num lugar onde a gente não vê oportunidades, o que começa a acontecer, tá, ok? Você começa a ver muros na sua frente. E isso é um ponto muito importante e é por isso que eu te convidei para essa live. Porque muitas vezes esses muros, sim, eles são reais. Eu imagino, né, o que é passar por isso. Eu já passei por situações em que realmente foram se levantando muralhas em volta de mim em relação a oportunidades, mas o que a gente não percebe muitas vezes é que existe uma saída, existe uma oportunidade, e à medida que a gente vê aquilo se levantando, dá a impressão, inclusive, que a nossa mente vai fechando para possibilidades. E quantas vezes eu já ouvi algumas pessoas que chegaram para mim e falaram: Juliana, eu não aguento mais, você é a minha última chance de ficar nessa empresa. E por conta disso eu tô aqui com você. Por quê? Porque quando a gente chega nessa situação, realmente a nossa mente, ela acaba mentindo para nós e trazendo alguns prejuízos. Por quê? Porque a nossa inteligência emocional acaba ficando comprometida. Tudo bem, eu sei que de repente você tem um chefe que é um chefe ultra desagradável, que você não admira, você não quer ser igual a esse chefe, ou mesmo assim você trabalha com uma equipe que é extremamente tóxica e não te ajuda, não tá comprometida aí, você tá querendo fazer alguma mudança. Eu entendo que isso é realidade e eu entendo esse fato. Agora, o que acontece é que nesse momento você precisa pensar em uma única pessoa, em você. E você precisa pensar nessa única pessoa chamada você de uma maneira estratégica. Por quê? Porque se a gente é levado pelo impulso, pela emoção, e quantas pessoas eu falei oportunidade de fazer uma avaliação mais adequada do que precisa acontecer. Você precisa pensar de uma maneira mais estratégica. E o que é o estratégico nesse caso? É justamente para aqui sentar pelos próximos 25, 30 minutos aqui comigo e realmente avaliar o que está acontecendo na sua carreira e a mais, o que de fato dá para você fazer para sair dessa muralha que ela justamente aparece na sua frente nesses momentos. E eu entendo disso, eu já passei por situações e que bom conseguir tirar de letra, por isso eu trago, sempre compartilho com vocês, porque realmente é real o que você está sentindo e sim faz você sofrer. Então, tamo junto. Eu sou um pouco do que você está sentindo hoje, porque eu já senti essa dor. E é horrível quando você realmente não vê saída, tá ok? E aí, o que eu quero te falar é que, calma, vamos sentar, vamos avaliar,
porque você vai ver que de repente tem algumas alternativas e é sobre isso que eu quero falar. E eu começo trazendo a história. É uma história de uma moça que passou num atendimento comigo e ela era extremamente competente na empresa onde ela estava. Ela fazia tudo exatamente do jeito que o gestor falava. Só que o gestor, ele tinha uma característica um pouco complicada. O gestor, ele tinha medo de falar para ela exatamente quais eram os pontos que ela precisava melhorar, e ele floreava, ele não trazia a informação direito. Tem alguns gestores que eles são mais em cima do muro, e isso faz parte de uma personalidade. Então a pessoa, ela quer agradar, ela não quer ser invasiva, não quer ser agressiva, e ela não sabe exatamente a maneira que ela tem que falar. E isso acaba prejudicando o quê? Acaba prejudicando a pessoa que quer crescer. Porque existem sim maneiras de falar com uma equipe, existe sim a maneira de falar com um funcionário, mas esses gestores muitas vezes eles estão ali, tá confortável para eles querem manter o funcionário, então eles ficam inventando historinha para o funcionário, de que se o funcionário fizer curso tal, ele vai ser promovido, se o funcionário fizer um projeto tal com outra área, vai ser promovido, tudo. Só que no final do dia, muitas vezes ele não tem força para lutar pela equipe. Então ele foi promovido, mas ele, assim, não existe um talento nato dele justamente para fazer o quê? A missão dele, para cumprir a missão dele, de conseguir ajudar aquela pessoa a crescer. Ou mesmo de chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu acredito que teu talento pode ser para outra área, eu acredito que você pode ser direcionado para outra equipe. E isso, o que acaba acontecendo? Acaba congelando oportunidades de crescimento, e eu imagino que é o momento em que você está passando. Então pode ser que seu gestor seja assim, ou pode ser que seu gestor realmente não se conecte com você e prefira aprovar um amigo dele, aprovar alguém que ele se dê bem, e isso acaba prejudicando você. Agora, isso acontecia com essa moça. Na realidade, o gestor, ele gostava muito do trabalho dela e ele não tinha força para promovê-la, e ele não conseguia, ele não tinha para onde levar, não tinha um planejamento, não tinha oportunidade realmente para aquela área, para a estrutura daquela área, para crescer. Então o gestor, ele sabia que ele não podia fazer nada por essa pessoa. E a gente começou a fazer um trabalho, tá? Um trabalho muito legal com ela, em que a gente começou a realmente a avaliar quais eram as competências que ela tinha. E aí eu falei, calma, não pede demissão ainda não, vamos fazer uma avaliação justamente do que você tem para oferecer para o mercado, para então você fazer uma migração. Por quê? Porque avaliando, tá? E eu peço para você fazer essa avaliação. Avaliando a situação dela, era uma pessoa que precisava daquele trabalho, ela morava sozinha, então ela precisava, porque significava a independência dela. Ela ainda tinha, pelos cálculos dela aí, uma possibilidade de ficar mais ou menos uns 6 meses sem trabalhar. E por isso ela queria pedir demissão. Só que o que acontece é o seguinte, e a gente já fez uma avaliação. Se passasse esses 6 meses e ela não conseguisse nada, o que ia acontecer é que ela ia ter que voltar para casa da família. E era tudo que ela não queria, porque realmente isso afetaria muito a autonomia e a independência, que era um grande valor que ela tinha. Então você vê, pela impulsividade, pela raiva, por quê? Porque ela ficou ali naquela área durante 3 anos sem ter nenhuma mobilidade. Então imagina uma pessoa da geração Z que tá ali 3 anos parada, que agonia, né? Então, geração Z e geração Y, essa pessoa é da geração Y. Então, o que acontece?
a gente começou a fazer esse movimento de avaliar quais eram os pontos dela, quais eram as vantagens dela estar na empresa naquele momento e o que ela poderia fazer em relação às situações. E aí, expandindo um pouco, dado que o gestor dela não era uma pessoa de dar feedback, o que a gente fez? Começou a avaliar situações em que ela tinha dificuldade. E nós começamos a avaliar que dentro do que acontecia com ela, na hora dela fazer interação com outras áreas, ela morria de vergonha. Então, olha que interessante, e é aí que é o pulo do gato. Muitas vezes você tem uma dificuldade em algum comportamento, em alguma habilidade que te abre portas, como por exemplo uma apresentação. Por quê? Porque a apresentação ela vai ser importante inclusive para a tua entrevista de emprego, entende? E ali dentro da empresa, mesmo que você esteja totalmente parado na sua zona de conforto, você pode gerar o quê? Oportunidades de evolução. E aí, assim, a gente chegou a essa conclusão de que ela ia ter dificuldade, sim, de inclusive se colocar numa apresentação, numa dinâmica de grupo, que é tão comum nos processos seletivos. E aí, o que a gente fez? A gente começou a avaliar dentro da empresa o quê? Possibilidades dela desenvolver essa habilidade dentro da empresa. E existiam reuniões que ela entrava muda e saía calada, e a gente começou a investigar o porquê. E ela tinha muita vergonha, por quê? Porque o gestor, como eu falei, era um gestor estilo em cima do muro, e muitas, assim, é um mediador, mas ele era em cima do muro, então na hora que ela se apresentava ali, o que acontecia? Ele não a defendia, então ela tinha muito medo de falar alguma coisa errada porque ele não ia defendê-la. Então era assim, era exposição total. E aí, à medida que a gente começou a desenvolver essa habilidade de comunicação dela, o que aconteceu? Ela começou a ter alguns destaques dentro da empresa e ela começou a fazer o quê? Desenvolver habilidades. É muito comum eu ver algumas pessoas, e eu super respeito isso, falando, não, primeiro eu sou promovido e depois eu me desenvolvo. Não é, nunca foi esse. Eu trabalhei em empresas de alta performance durante anos e anos, e assim, o que eu vejo é o seguinte, a gente se desenvolver para então gerar oportunidades dentro de outras áreas. A gente começa a se interessar, começa a conversar, começa a interagir, começa a ver possibilidades de melhoria para então fazer uma mudança ou gerar uma oportunidade. Então, assim, eu chamo isso de iniciativa, sim. Então, a iniciativa foi muito importante. E aí, o que acontece? O trabalho dela passou a ser um pouco melhor. Por quê? Porque ela estava cansada, infeliz, sem promoção, 3 anos, estava de saco cheio já, né? E aí, o que aconteceu? Automaticamente, ela desenvolveu essa habilidade. E é muito importante você entender que qual a maneira certa de você fazer isso, né? É você saber que de hoje, daqui a 3 meses, você está se organizando de uma maneira a migrar de empresa ou a migrar de área. Dentro da tua empresa, de repente, não existe essa possibilidade, mas no mercado existe sempre essa possibilidade. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse sentido, porque vagas existem um monte, eu deixo vagas abertas no meu canal do LinkedIn só para justamente saber o que está rolando. E eu recebo vagas e mais vagas semanalmente. Então, o que eu quero te falar é que sim, existem possibilidades e existem oportunidades, e à medida que você vai se desenvolvendo, olhando o que o mercado está pedindo e alinhando com o que você tem, você vai fazendo o quê?
vai ficando cada vez mais forte. E aí você fala assim, não, tudo bem, eu tô aqui empregado, eu tô fazendo o meu trabalho e enquanto isso eu vou desenvolvendo habilidades. E isso é muito legal. E essa pessoa realmente ficou aí durante mais uns 3 meses na empresa, tá ok? Desenvolvendo essas habilidades e então migrou para uma empresa dos sonhos e hoje eu a acompanho no LinkedIn e só alegria. Isso já faz 1 ano. Então, assim, eu não quero te falar que é fácil, mas assim, se você fecha todas as portas e todas as possibilidades, é muito mais difícil. Então, assim, ao invés de focar na empresa, nas faltas de possibilidade, nas portas fechadas que estão diante de você, é muito importante que você foque no que você pode desenvolver ali dentro. Por quê? Porque isso realmente vai trazer visibilidade. E é uma visibilidade em nível pessoal, é uma visibilidade sua. Para quê? Para você realmente garantir possibilidades, tá ok? Então, era isso que eu queria falar sobre essa moça que, poxa, já se passaram aí, já passou mais de 1 ano que a gente fez o trabalho com ela e que valeu muito a pena, tá ok? E assim, o que as pessoas mais erram nisso? Em primeiro lugar, pedir demissão. Pedir demissão, você perde seus direitos. Você, inclusive, o que acontece? Tem pessoas que falam, eu vou pedir demissão para ver se meu gestor vai brigar por mim. Muitas vezes não, por quê? Porque é uma decisão sua. E aí a pessoa não vai falar nada. Só que você pedindo demissão, você vai acabar fechando portas. Assim, o seu nível de motivação vai ficar muito baixo. E assim, pela legislação, você sai como parte que queria realmente ser desligado. Então, você realmente perde aí algumas possibilidades para quê? Para ter um alongamento aí do seu colchão de segurança, né? Em relação à parte financeira. Então, para você que precisa realmente do trabalho, é muito importante avaliar isso. Além, lógico, de avaliar o quê? Avaliar o tempo que você vai ficar fora, porque uma vez fora é muito mais desafiador para você conseguir convites para entrevistas. Desde que o mundo é mundo, pessoas que estão desligadas, elas tendem o quê? A ser assim, olhadas pelo mercado de uma maneira não tão, como eu posso dizer, não tão boa, entende? Então, enquanto você está trabalhando, comparando quem está trabalhando com quem está desempregado, o mercado ele deseja mais uma pessoa que está na ativa. E por que isso? Porque é uma pessoa que está rodando ali, sabe o que está acontecendo, está acompanhando as tecnologias, porque sim, as empresas elas precisam cumprir leis, elas precisam cumprir tecnologias e as empresas, até para atender os clientes, elas têm um enfoque muito atualizado do que está acontecendo no mercado. Então, vale muito a pena. Por quê? Porque ali realmente você está sendo irrigado de informações que são extremamente importantes para a sua atualização. Então, para quem trabalha com lei e normas mudam o tempo todo no Brasil, sempre existe um departamento, sempre existe algum escritório de advocacia que está ali amparando a empresa e aí você tem acesso à informação fresquinha, até porque a empresa precisa cumprir essas normas. Então, primeiro, pedir demissão é complicado. Por quê? Porque você vai ficar fora desse mercado que se atualiza a cada hora que passa. Outra coisa e outra situação, por mais que você esteja infeliz, tem pessoas que eu conheço que falam assim, não, então eu vou começar a fazer corpo mole. Corpo mole é outra fria. Por quê? Porque você
pode aproveitar essa oportunidade para quê? Desenvolver habilidades dentro da empresa. E de repente, e já aconteceu com alguns clientes meus, que eles não estavam percebendo que parte da desmotivação também era deles e que eles não estavam só sendo olhados pelo próprio gestor que não estava ajudando, mas eles também poderiam ser olhados por outras pessoas. E à medida que eles começaram a se envolver em novos projetos, eles começaram a ampliar a sua visão do que acontecia, e eu sempre falo que é muito importante você ter essa visão ampliada. Por quê? Porque na hora da entrevista, o recrutador está com o radar ligado para avaliar o quê? O tipo de projeto que você participa, o tipo de trabalho que você faz, até para fazer um depara e perceber que de repente existem muitas coisas parecidas com a empresa que está buscando a oportunidade, e aí de repente vai levar você para lá. Por quê? Porque a maneira como você solucionou o problema, de repente os aplicativos que você usa para resolver os problemas são aplicativos semelhantes à empresa concorrente. Então é muito importante realmente que você se mantenha ativo, avaliando, curioso sobre o que está acontecendo com a empresa, porque isso vai fazer uma grande diferença. Então, cuidado, não faça corpo mole, não é hora de fazer corpo mole ou fazer hora para a empresa te demitir, porque até piora, a tua autoestima vai baixando, vai minando, você fica mais isolado e na hora que você vai passar por uma entrevista, é claro que a insatisfação aparece. Afinal, o que sai pela boca, e já existem estudos falando isso, é assim, parte da expressão. Se eu não me engano, realmente do que é a nossa linguagem corporal. Então, o recrutador tem um detector assim sobre o que está acontecendo com você muito alto, porque quando ele perguntar da tua relação com o gestor, com a relação com a equipe, tudo, ele vai perceber a sua verdade ou não. Então eu acho que vale a pena você investir um tempo justamente para quê? Para se munir de informação e se munir de uma estrutura pessoal em volta de você, para você fazer esse preparo e aí você faz uma transição para sua mudança para outra empresa. Então, isso realmente é muito importante. Então, aqui, primeiro, não peça demissão e segundo, não faça corpo mole. Cuidado quando for falar mal de alguém. Vou beber uma aguinha aqui. Tem algumas pessoas aqui interagindo que falam, não, mas eu falo mal do chefe. Cuidado, vai que de repente na outra empresa o seu chefe é endeusado, as pessoas gostam dele, então falar mal nunca. Fora que assim, o que ajuda a falar mal? Na verdade só deixa a gente pior, deixa a gente com raiva, cheio de emoções que para o momento que você está vivendo não agregam em nada. Você está em busca do quê? De satisfação pessoal, de alegria, de satisfação profissional. Então, cuidado, ok? E o jeito certo de você fazer isso, o benefício de você continuar na empresa é que, primeiro, você pode continuar o quê? Estruturando o seu tijolinho e fazendo, sim, essa análise estratégica do que? Primeiro, das habilidades que de repente você pode construir. E mais, de repente, a empresa que você está nesse momento está sendo vendida para outra. E aí o que acontece nessa venda, nessa possibilidade, e eu já passei pessoalmente por isso, tá? Teu gestor vai para um lado e você vai para o outro, e de repente, durante essa mudança, aparecem vagas, aparecem oportunidades, e aí de repente você pode exercer a sua função de uma maneira diferente. Então é sobre isso que eu estou falando,
De repente, teu chefe está procurando outro emprego, daqui a pouco ele vai embora e aí você pede demissão. E aí, como é que fica? Então, é por isso que eu falo, vá construindo tijolo a tijolo a sua mudança de carreira e mais, a sua mudança de mentalidade. Por quê? Porque tudo isso que eu estou trazendo aqui é informação para você realmente refletir e se acalmar diante dessa situação, dessa trilha que está acontecendo. Por quê? Porque você sim tem que fazer um trabalho, uma lição de casa para ver. Poxa, avaliando o mercado, o que o mercado está pedindo que de repente eu não tenho? O que eu posso desenvolver como habilidade, nesse caso, essa moça que eu falei para vocês, ela precisava melhorar a comunicação para participar de reuniões de uma maneira em que ela agregasse valor e conhecimento, e ela tinha muito, e muitas vezes era vencida pela timidez, né? E aí ela trabalhou de uma maneira que, inclusive, ela foi muito bem numa entrevista. Não tem jeito, numa entrevista sai melhor quem se comunica melhor, não tem o que fazer. Tudo bem, existem posições em que pessoas mais tímidas são as melhores, agora, mesmo as tímidas precisam se posicionar. Você pode ser tímido, mas você precisa falar na hora certa, na hora adequada. E as empresas procuram pessoas protagonistas que entreguem solução. Todos os perfis, desde os mais tímidos até os mais extrovertidos. Então, assim, é muito importante que você sim desenvolva suas habilidades. E de repente você está num departamento infeliz e você quer fazer uma mudança só de cargo para cargo, isso vai demorar. Então, de repente, você vai para outro cargo, é o cargo que está sendo pedido e é igual ao seu, e aí vai demorar para você mudar de patamar e de repente você está só trocando de empresa e vai continuar infeliz. Então, aproveita para colocar o quê? Mais habilidades. Por quê? Porque isso vai reforçar, sim, suas capacidades e na hora da entrevista você pode se dar bem. Lembrando que numa entrevista, muitas vezes o recrutador ele não vai conseguir encontrar a pessoa perfeita, mas ele vai encontrar a pessoa mais apta a exercer aquela função. Lembre-se, flexibilidade hoje é extremamente importante e tudo muda o tempo todo. Então não dá para você contratar uma pessoa que seja especializada em determinado aplicativo só. Por quê? Porque o aplicativo amanhã já não existe mais. Então, é muito importante você desenvolver essa flexibilidade, essa habilidade de encontrar soluções e, inclusive, essa abertura para novas possibilidades, porque de repente você está vendo aí, está com a mente fechada, não está conseguindo enxergar além, sendo que está acontecendo um monte de coisas no seu mercado. Então aproveite a oportunidade, converse com pessoas do seu mercado, acesse o LinkedIn, que eu sempre falo, leia jornal, é extremamente importante sempre, principalmente da tua área. Por quê? Porque o pessoal, quanto mais você se atualizar, quanto mais você cuidar sim da sua carreira, maior vai ser a diferença que você faz no trabalho, tá ok? E aí, por último, né, que eu trago aqui, é o que as empresas elas desejam. Pessoas, sim, que tenham uma mente aberta, altamente flexíveis, que consigam fazer parcerias com outras áreas, que consigam inovar, que tenham uma excelente comunicação. Então, olha só quantas coisas que você pode desenvolver estando dentro da empresa sem precisar mudar. Por quê? Porque à medida que você desenvolve cada uma dessas habilidades, de repente você encontra portas, oportunidades. Oportunidades, se não for dentro da tua empresa, já aconteceu de muitas pessoas que estavam comigo e que queriam mudar de trabalho e batiam o pé e fincavam e falavam que iam mudar. De repente, na hora que recebem uma oportunidade de trabalho fora, a empresa realmente faz uma contraproposta e oferece sim, de repente, um cargo, uma oportunidade
Eu já vi isso acontecendo diversas vezes durante a minha experiência, sendo especialista em carreira e atendendo tanto os meus alunos dos cursos que eu ministro, de tempos em tempos, como também nos meus atendimentos individuais, tá ok? Então, assim, a empresa deseja alguém que está empregado, alguém que está no mercado, alguém que fale a linguagem atual. Então, a empresa, ela sim vai dar preferência para quem está atuando. Então, aproveita essa possibilidade de você estar trabalhando agora, para então depois você realmente fazer a sua migração com calma e com sucesso, tá ok? E aí, assim, por último, mas não é menos importante, eu falo que a direção da sua carreira, ela está em suas mãos. E à medida que você começa a expandir sua mente para avaliar possibilidades, e eu sou craque em achar possibilidade dentro das próprias empresas, você consiga, vai ficar mais fácil. Sim, às vezes a gente não consegue enxergar e é normal, muitas vezes a gente está habituado a ver as ver as coisas de uma maneira e de repente não enxergar possibilidades. Então a minha recomendação para você realmente é que assim, avalie o que está acontecendo, avalie a possibilidade. Por quê? Porque isso vai trazer alternativas e diversas oportunidades. Teve um momento, o ano passado, que eu estava atendendo uma pessoa e essa pessoa ela estava em 4 processos seletivos e hoje ela está como gerente de uma área que ela adorava. Ela na verdade acabou permanecendo dentro da empresa em que ela estava e está fazendo um trabalho genial. Então acredite, sim, você tem capacidade, você tem oportunidade, possibilidade. Então tá na tua mão escolher o destino da sua carreira, tá bom? Então, muito obrigada pela oportunidade de vocês estarem aqui comigo. É sempre um prazer estar compartilhando informação com você, tá? Que me assiste, você que é meu aluno, você que também faz os atendimentos individuais comigo. Por quê? Porque meu objetivo tá aqui em mostrar para você, sim, que existem possibilidades. Então, muitas vezes, o que eu recomendo é cuidado com a impulsividade. Faça um planejamento e eu tenho plena convicção que em 3 meses você voa, certeza. E conte comigo sempre, tá? Vocês têm o meu direct, vocês têm meu e-mail, vocês têm muitas informações, então eu tô sempre à disposição aqui para tirar dúvidas, tá ok? Meu canal já tá aqui com vocês há 1 ano e 8 meses, entregando conteúdos todas as semanas para você, tá ok? Então um beijo e até a próxima.